Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da Escola por Trás da Escola. Eu sou Fernando Zago e hoje eu estou recebendo uma convidada aqui, uma pessoa que eu admiro muito, uma pessoa que eu tenho uma consideração, e a cidade, o Brasil tem um respeito gigantesco, né? É impressionante a quantidade de gestores, de líderes, não sei nem falar, acho que nem ela sabe quantas pessoas ela já contratou, já recrutou, já treinou, já desenvolveu. Então o papo hoje é sobre formação de liderança, sobre desenvolvimento de gestores. Então você que está dentro da escola é gestor, para tudo, está na academia, está no carro, pega o caderninho, pega o papel e a caneta para anotar, que nosso objetivo hoje é como que a gente vai fazer esse 2026 diferente, né? Como que ela vai ajudar, né? Já treinou tantos líderes, vamos treinar, que o meu objetivo é tirar dela hoje o que você tem que fazer dentro da sua escola para conseguir crescer como liderança. É uma alegria estar aqui hoje com Carol Borges, seja muito bem-vinda, Carol. Uma alegria ter você aqui comigo, uma alegria ter você aqui com a gente. Fernando, primeiro quero agradecer pelo convite, né? A gente já caminha aí com uma parceria grande, além de amigo, também cliente, né? A gente também atende aí algumas frentes de negócio aí do Fernando, do grupo, e vamos conversar. Acho que tem muito assunto. Quando a gente fala de escola, acho que o universo é gigantesco. A gente tem realmente bastante coisa para conversar. Carol, e para começar, eu queria começar com um assunto, um papo mais filosófico e uma perguntinha pedreira, assim, né? A contradição da escola. A escola, ela nasce para formar e desenvolver pessoas. Sim. Só que quando a gente olha para as pessoas da escola, né? Para os gestores, diretores, para as Sim. lideranças, a escola sabe formar as pessoas, né? E no mundo hoje que é tão contraditório, né? Porque, para mim, ali depois da Revolução Industrial, quando a gente começou a chamar tudo de recurso, né? Então vieram os recursos naturais, aí vieram os recursos humanos, Sim. e a gente começou a encarar o ser humano como sendo um recurso, né? Sim. Como sendo mais um, Sim, né? sim, sim. E aí, como é que fica isso, né? Se dentro da escola eu já não sei lidar direto nem com o desenvolvimento dos meus professores, gestores, como é que eu consigo entregar isso para os alunos, né? Isso, eu falo que é aquela expressão que a gente tem mais comumente falando, né, de forma informal, casa de ferreiro, espeto de pau, né? Então eu entrego educação para o mercado como meu core business, mas será que de fato eu enxergo isso como algo relevante para a minha estrutura que a gente às vezes enxerga como meio? Então aquelas pessoas que estão ali entregando o que é de mais precioso que você tem, faz parte do seu propósito em termos de mercado, será que elas estão alinhadas também em termos de desenvolvimento, de autodesenvolvimento, de trilhas de desenvolvimento para aquele público? É muito comum, geralmente quando um professor ele escolhe uma área para a qual ele vai se dedicar, então é um professor de matemática, é um professor de ciências, é um professor de física, ele se encanta como especialista por aquilo. Isso acontece também até com o empreendedor, você se encanta por aquele assunto especificamente, mas você não tem formação em termos de gestão. Então essas trilhas de desenvolvimento que são extremamente relevantes, isso acontece dentro de escolas, isso acontece dentro de outros segmentos, mas você olhar para essas temáticas como temáticas relevantes para que o seu negócio vire chave, né? Ela vire chaves relevantes. E eu acho que é um questionamento super pertinente, Fernando. De fato, muitas vezes as escolas estão se dedicando ao desenvolvimento dos alunos ali no ensino fundamental, no ensino médio, até nos anos iniciais da educação, mas ela talvez não olhe de forma estruturada para o desenvolvimento naquelas temáticas que são relevantes para que o negócio se desenvolva no público ali de professores, gestores, coordenadores, enfim, e todo o quadro, até o quadro inclusive administrativo e de apoio. E eu vejo, acaba virando uma contradição muito grande, né? Porque você fala, a gente nasceu para formar, desenvolver seres humanos, né? Sim. Pessoas, e aí a gente fala, a gente vai em educação personalizada, educação integral, mas a gente está muito distante disso, né? E distante porque muitas vezes a gente não faz o feijão com arroz, né? A gente não faz o beabá de formar nossas próprias pessoas para que elas de fato formem os nossos alunos, né? Isso. Fazemos para os outros, mas não fazemos pra gente. E aí existe aí uma distorção muito grande, a gente fala muito dessa autenticidade. Como é que eu prego algo para mercado, eu entrego algo para mercado, eu vendo isso e eu não faço isso dentro de casa, né? A gente fala do umbigo para dentro ali, né? Na cozinha de casa isso não acontece. Então é algo que precisa ser refletido. Parece raro, mas nosso diagnóstico aponta que acontece todo dia, né? Parece raro, mas é bem comum. Muito né? comum, muito bom. E quando a gente olha um pouquinho, Carol, entrando um pouquinho mais em ferramentas ali, né? Por onde, na sua opinião, começa uma boa gestão, né? Por onde um bom líder ali, uma escola que se diferencia no mercado, está crescendo, trazendo resultado, ela tem um grande líder por trás. Mas por onde começa essa boa gestão? Uma boa gestão, ela começa primeiro por objetivos muito bem definidos. Quando a gente estrutura um negócio, quando a gente estrutura uma nova área, ou mexe dentro da estrutura organizacional da empresa, a gente tem que entender exatamente qual que é a missão daquela organização, daquela área, qual que é o propósito, o que eu entrego ao mercado. É muito comum a gente contratar colaborador, acontece também em escolas, e esse colaborador ele não entender de fato qual que é a proposta de valor da empresa, o que a empresa está entregando ao mercado. Eu começo sempre uma base de formação, de integração desses colaboradores, primeiro
tendo isso muito bem claro, muito bem desenhado. Então, mas calma, já dá um bizu pra gente. Quando você fala de contratação, já manda o checklist logo. Vai. O que precisaria ter de um bom checklist de contratação? Então, vou contratar alguém, né? Primeiramente, eu preciso de um entendimento a respeito da descrição desse cargo. Que cargo é esse? Né? Quais são as atribuições, quais são as responsabilidades de fato, que tipo de conhecimento esse profissional precisa ter para estar naquela cadeira. E aí, vamos lá, gente, eu estou falando de conhecimentos que realmente são necessários. É importante lembrar... Me dá exemplo até aí de soft skill, hard skill, vamos que muitas vezes a gente pensa assim, para ocupar essa cadeira de pessoas tem que ser psicólogo. Aí você fala, é só isso? Ou talvez essa seja até a parte menos importante da contratação, né? E precisa de fato ser psicólogo, né? Então, não necessariamente um gestor de pessoas precisa ser psicólogo. Ele vai aplicar teste psicológico? Testagem psicológica é exclusiva do profissional de psicologia. Não, ele não vai aplicar testagem psicológica. Você pode abrir o leque e você tem pessoas com experiência, formações, ferramental para atuar nessa cadeira, por exemplo. É claro, você vai contratar um professor, você sabe claramente que esse professor ele tem que ter certificações e formações específicas dentro daquela área. Mas tem várias áreas administrativas que às vezes a gente pressupõe que existem formações que são necessárias e eu fecho o leque para essa busca. Isso é ruim, eu perco bons profissionais. Então, uma descrição de cargo em que eu possa descrever quais são os conhecimentos, e aí você falou de hard skills, aqueles conhecimentos técnicos, é um idioma específico, é uma ferramenta específica, é uma metodologia que a pessoa precisa dominar, às vezes uma linguagem de programação para cargos, por exemplo, dentro da área de tecnologia. O que é técnico que a pessoa precisa ter se formado, conhecido, ter uma certificação específica que é necessário? Isso tem que estar na descrição. Além da questão técnica, hard skill, que é desenvolvível, inclusive as novas gerações, eu falo que antigamente a gente tinha sistema. Sistema é algo muito comum, é um exemplo muito claro. Eu vou contratar alguém e eu preciso que a pessoa domine o sistema de ponta a ponta para ela executar essa atividade. Ok. Dependendo do que a pessoa vai fazer no sistema, é uma partezinha do sistema. Hoje existe um questionamento muito grande. É necessário que essa pessoa ela venha sabendo sobre o sistema? Porque as gerações hoje, que nasceram com o computador na mão, elas aprendem isso em uma semana. Em uma semana... Eu gosto de considerar o contrário. Eu gosto de até recrutamento de seleção, olha muito mais para o soft, olha soft, muito sim. mais para a cultura. É isso. Porque o hard é um detalhezinho que se ela não aprendeu na faculdade nem na vida, a gente ensina aqui dentro. Ensina, né? E dependendo do que seja, é muito rápido. Muito rápido. Em uma semana ele sabe de funcionalidade no sistema que você que estava há 10 anos usando não sabia. Então, olhar para isso com carinho, com cuidado, para você não se enrolar, não travar seu processo seletivo por uma questão que seria boba. Agora, a soft skill, como você está colocando, isso realmente é relevante. Porque aí está ligado muito... Primeiro, a gente começa por valores, a gente fala de uma ligação com valores. Então, a pessoa... Ela acredita em algo, ela tem aquilo como algo relevante na vida dela e vai atuar numa instituição em que aquilo não faz o menor sentido. Então, eu estou buscando um crescimento muito rápido e estou me candidatando a uma vaga numa empresa que o crescimento vai ser lento. As pessoas vão demorar um pouco mais para crescer ali dentro. Faz sentido? Você vai criar uma frustração? A pessoa está entrando com o pé na porta, achando que daqui a 6 meses vai virar coordenador. E você não tem essa vaga na empresa. Você vai trazer? E eu acho que esse é o principal motivo de desligamentos, né? De frustrações dos colaboradores, porque você entra com expectativa cultural, muitas vezes te vendeu uma coisa da porta para fora, e quando você entra lá, você fala, não tem nada a ver com aquilo. Assim, é outra coisa, parece que é outra empresa, né? Assim, E que não necessariamente é uma empresa ruim, né? Vamos lá, às vezes é uma empresa excelente para pessoas que têm essa mesma perspectiva. Para mim não tem problema eu entrar, demorar um pouco mais, aprender. Eu não tenho, talvez, uma ambição muito grande, ou tenho uma ambição, mas não estou desesperado por esse crescimento, consigo esperar, né? Ok, eu preciso achar pessoas que estejam alinhadas à minha proposta de valor, né? Então a gente chama de Employee Value Proposition. Qual é a proposta de valor para o colaborador? A gente acha que é só a remuneração, o cargo, as atividades que a pessoa vai desenvolver, o pacote de benefícios? Não. Eu tenho uma proposta de valor em relação a desenvolvimento, a clima, a acessos que aquela pessoa vai ter ali dentro, em termos até de networking ou de formação. O que você vai possibilitar para esse colaborador? É esse público que você tem que buscar. Então eu tenho que estar com esse público no meu radar. Assim como a gente tem, e aí você entende bastante disso, eu tenho a minha persona, né? Qual que é a pessoa para qual eu vendo? Qual é o público para qual eu vendo? Então, tem instituições que focam em alunos com determinado perfil. Qual que é o perfil do colaborador que eu tenho que ter aqui? Então, desenhar essas soft skills, que tipo de comportamentos eu não posso abrir mão
já de entrada, né? A pessoa entrou, não importa se ela é júnior, pleno, sênior, ela precisa ter esse tipo de comportamento em algum grau, a gente também vai desenvolver, mas em algum grau para entrar dentro da organização. Isso também tem que estar na descrição de cargo, minimamente, mas é importante, por exemplo, que a gente tenha um manual de cultura, que a gente tenha quais são os nossos valores básicos, que isso seja investigado numa Falando de manual de entrevista. cultura, entra num detalhinho. Muita gente tem dúvida e fala assim, manual de cultura vai ser uma coisa abstrata, ou então eu entrei no chat GPT aqui, montei meu manual de cultura, me dá um passo a passo assim, quem não tem nada, por onde Sim. começa, né? Como que eu monto esse Ouvir em primeiro... algum lugar, né? Isso Acontece isso. Então você pode me dar o seu? Sim. Ontem atendendo na escola foi muito legal, que ele pegou, um dos diretores comentou assim, a gente tem a cultura errada. Você vai entrar aqui e implementar a cultura certa? Eu falei, não existe cultura errada, né? Até porque a cultura é uma coisa viva. Sim. Cada colaborador que entra, ele adapta e muda um pouquinho. Sim. Então você precisa ter instrumentos e rituais que direcionem a cultura e sustentem a cultura. Mas a cultura é viva, né? Perfeito. E aí ele falou assim, não, mas é porque a gente tem uma estratégia maravilhosa. Aí eu emendei, né? Só que a sua cultura come ela no café da manhã, né? Então assim, então você montou um plano lindo, só que chega segunda-feira, acabou. Ele não sai do cafezinho. Não vai funcionar. E a cultura não é só que está na cabeça do dono, né? Do dono da empresa, do dono da escola, do gestor, da liderança principal, do diretor executivo. A cultura realmente é o que acontece quando você não está na sala. Quando você não está na reunião, como é que as coisas acontecem? Isso é cultura. E aí você tem toda a razão. Assim, não existe cultura certa ou errada. Existe cultura que sustenta a estratégia. Qual que é a estratégia? Para onde a gente está indo? Então a gente tem empresas com cultura extremamente agressiva, baseada em resultado, baseada em bonificação, baseada inclusive em avaliações que acontecem a cada 3 meses, quem não performa. Tem uma curva de saída mesmo, a partir daqui a gente desliga. Ou aqui a gente vai investir em desenvolvimento. Então culturas que você fala, nossa, que agressivo. Qual que é a estratégia da empresa? Às vezes a empresa tem uma estratégia de crescimento muito, muito ousado e a cultura precisa acompanhar isso. E aí eu vou precisar de rituais, de acompanhamento, de métricas que vão sendo acompanhadas e políticas que vão direcionar ações ligadas a atingiu, bacana. Não atingiu, o que faremos, né? E não existe um certo e errado, né? Não existe. O que existe, o formato até como a liderança, os donos, o propósito ali, como eles querem gerir no dia a dia, né? Como faz sentido gerir para o que é propósito do negócio, o que é valor do negócio e o que é objetivo estratégico do negócio. Eu já escutei gente falando assim, a empresa não tem cultura. Não existe empresa sem cultura. Talvez você não veja ou você não tenha trabalhado de forma intencional a cultura da empresa, mas ela existe. Então, quando a gente vai mapear a cultura nas empresas, por exemplo, para começar a trabalhar esses aspectos de transformação cultural, que também não é rápido, é bem isso que você falou, não vou chegar aqui e amanhã temos outra cultura. É um processo de transformação, não é rápido. Eu estou falando de comportamento. Comportamento é algo que leva tempo. A gente começa não só conversando com as principais lideranças, o dono, mas eu preciso entender como é que a base enxerga essa cultura. Então, a cultura é a soma de tudo isso, né? Não é só o que está na cabeça do dono. E para esse ano, um ano de 2026, super desafiador, né? A gente tem Copa do Mundo, tem eleições, tem carnaval, então, ou seja, a gente tem muita distração vindo aí. Então, se você não tiver intencionalidade, né? Sim. Se você não entrar com intencionalidade nesse ano, a chance de você se perder ao longo do ano é altíssima, né? A gente já tá chegando no carnaval, né? Então, aquela coisa do, bem, como é que foi janeiro para você? Em muitos anos... Eu acho legal, o pessoal fala assim, o ano só começa depois do carnaval. Você fala, não, gente, o carnaval nem chegou esse ano e já teve Venezuela, teve guerra, teve isso, teve aquilo, então você fala, e aí... E aí, você está parado, né, em relação a tudo isso. E é um ano tão atípico, tão diferente, que um dos comentários que eu venho fazendo e até escutando de outros empreendedores gente, janeiro foi uma loucura e fevereiro também tá extremamente frenético. Por quê? Porque quem sabe e quem já olhou de forma muito organizada e estruturada para o ano, entende que é um ano que a gente vai ter que correr. A gente vai ter que correr com os resultados, com as ações, as implementações. Eu quero vender, eu quero crescer, quero estruturar. Você vai ser atropelado, né? Não tem para onde correr, né? Carol, você comentou um pouquinho de cultura, entrando num bloco de uma pergunta específica de você. Cultura ajuda para reter talentos ou não tem nada a ver isso? Assim, que eu gosto de trazer muito nesse bloco retenção de talentos, né? Assim, como que a gente retém os talentos? Sim. E trazendo normalmente assim, que chega a ser até cultural em algumas empresas. Essa semana eu estava em uma escola e aí comentando ali da sala de matrículas, né? E o diagnóstico sempre é muito rápido, né? Ele tem lá 5 matriculadores, ele sempre tem um campeão, tem o resto ali tá 50% abaixo do campeão. E tem a galera que não converte nada, né? E no final do dia você fala, é o campeão que vai sair. Assim, é o campeão que você vai perder. E aí na hora que o gestor até torce o nariz, ele fala, mas você tem bola de cristal? De verdade, ela tá de saída na sexta-feira, é o último dia dela. E aí você fala, então é muito normal ainda você perder os campeões, né? Você não conseguir reter os seus talentos. Sim. E o que a gente pode fazer para reter talentos em 2026? No ano onde a competitividade fica cada vez maior, o número de escolas vai crescer cada ano aumenta o número de escolas. Sim. Como que eu faço para reter os talentos? Eu acho que essa é a pergunta de milhões, né? Essa
Toda empresa precisa olhar para o seu quadro, o seu efetivo, primeiro com esse mapeamento, né? Então, eu consegui metrificar e entender quem de fato performa, quem é diferenciado. Tem coisa que a gente vê de forma muito prática no dia a dia e eu preciso começar a colocar isso no papel para conseguir entender como é que isso avança. Mas eu ter políticas, você falou de cultura, políticas, processos e rituais que fortaleçam a minha cultura, faz com que as pessoas se engajem e criem uma conexão até emocional com a empresa. Se eu estou num lugar que eu gosto, que eu sou feliz, que eu me transformo, eu me desenvolvo e eu consigo ver que a organização também me dá espaço para evoluir, e às vezes nem é na mesma área, tá? Então tem gente que começa a cansar daquilo ali. Você vai perder o talento ou você enxerga que há uma movimentação possível internamente para aproveitar essa pessoa que tem um alinhamento grande com a sua cultura em outra frente? Então, estar atento a isso, e isso é papel da liderança. Muito bom. E quando a gente entra aqui nessa parte de reter talentos, né? Então, um pacotinho que eu gosto de explorar muito ali, eu queria que você fosse no detalhinho ali, explicando como que desenvolve isso, né? Então, de ferramentas que a gente tem que aplicar no dia a dia. Então, por exemplo, pesquisa de clima, one-on-one, avaliação, feedback. Comenta para mim algumas dessas aqui. Quem não tem nada, assim, imagina alguém que não tem nada, né? Porque muitas escolas não tem nada, por onde a gente começa, né? Que esse é o mais comum. Eu falo que o mais comum é não ter nada. A gente só começa a se preocupar com implementações estratégicas de RH depois que a gente cresceu. Eu acho até legal o pessoal falando assim, não, a gente tem uma cultura de feedback. Eu falo, então quantos que teve essa semana? Onde é que tá anotado eles? Não é em lugar nenhum. Então você fala, então não tem. Não tem, né? Eu acho que eu tenho, né? Eu sou super portas abertas. Se as pessoas quiserem falar alguma coisa comigo, a porta tá sempre aberta. Será que as pessoas têm esse acesso de fato? Você escuta, tem uma escutativa. Tem momento, tem cerimônia, tem horários, você estimula isso. Isso quando a gente fala de ritual, a gente está falando de algo que realmente não vai sair da agenda, é sagrado. Isso aqui está travado a agenda para isso acontecer. Então, você mencionou algumas questões. Primeiro, reuniões periódicas para acompanhamento de operação é papel da liderança e faz parte de cultura de acompanhamento. Rituais de celebração, de alinhamento de informação, isso pode acontecer uma vez por mês, em alguns lugares isso acontece até semanalmente. Também são rituais ligados a fortalecimento cultural e de objetivo estratégico. Rituais como você mencionou. Mas me dá uns exemplos, por exemplo, a gente faz aqui internamente, a gente estimula e implementa isso nas escolas, que é, por exemplo, toda segunda-feira a gente começa com um ritual de 15 minutinhos de alinhamento da semana, o que vai ter, como vai ter. Então dá 10 exemplos de rituais que normalmente você implementa, que as pessoas pensam rituais, já pensam coisa complexa, né? Vai levar uma hora, semana 2 pedagógica, horas. Assim, né? Que é um ritual, mas é um ritual anual, semestral, muitas vezes. Esses rituais, não existe ritual fixo. Todas as empresas têm isso. Para cada tipo de negócio, você vai desenhando rituais que façam sentido estruturar a estratégia, né? Dar suporte à estratégia. Então, você mencionou, eu tenho uma reunião semanal, áreas comerciais, vou dar um exemplo. Uma área comercial, ela precisa minimamente ter 1 a 2 reuniões semanais para acompanhar como é que está acontecendo o fluxo ali de conversões em matrícula, em vendas, em empresas da área de serviço. Então, você começa a semana entendendo, talvez com a área inteira, o que está acontecendo e depois você vai ter 1 a 1 para conseguir dar os direcionamentos para aquele vendedor ou que está performando, que está precisando de uma ajudinha para fazer a conversão. Isso no comercial eu gosto muito. Eu gosto aqui de trabalhar sempre 3 ritos fixos, além dos individuais, né? Isso. Então, fixo com o time, vamos olhar a semana passada como que foi, o que a gente vai melhorar. No meio da semana a gente tem um treinamento ali de performance mesmo, de produto, de serviço, para entender melhor, para aprofundar na técnica mesmo. E o terceiro, no final, é de mentalidade, né? Porque o vendedor que está comercializando, ele precisa da mentalidade, a porta de entrada, né? Então a gente tem que cuidar muito da cabecinha deles ali mesmo. É isso. E nunca é dissociado, né, Fernando? Então, assim, dissociado, eu tô falando de acompanhar a métrica, mas eu tô falando de desenvolvimento. Eu não tô só puxando, não tô só cobrando, eu também tô entregando ferramental, tô entregando técnica, eu tô entregando conhecimento. Às vezes é um livro que você vai ler e você vai discutir junto em um desses rituais a respeito de como que eles viram nisso, o que pode ser implementado na empresa, abrir para que eles consigam modular junto com você. As empresas que não têm isso, as escolas, isso é uma super oportunidade, é um momento assim, incrível de você conseguir construir junto, conseguir colocar as pessoas para trabalharem junto com você. Esse é um ponto legal que você trouxe. Quando você fala escola, a gente fala leitura, né? A gente quer estimular a leitura, o livro. Só que uma das coisas que, quando eu pergunto, legal, eu falo assim, quantos livros vocês fizeram junto? Vocês já fizeram Cumbuca? Nunca ouvi falar em Cumbuca. Eu falo, como assim, gente? Vocês também têm que pegar livros, vocês têm que ter a biblioteca de vocês, os livros que vocês estão estudando junto, implementando juntos, né? Seja um livro de todas as áreas, né? Soft skill, hard skill, desenvolvimento, competência. A escola tem que ser uma escola para a escola também, né? Você tem que desenvolver suas lideranças. Você, nesse exemplo aqui de perder os campeões, né, de retenção, conta um pouquinho mais do detalhe quando você fala assim, como que normalmente a gente separa isso? Por que normalmente a gente fica com o perdedor, né? Ou seja, a gente quer aquela pessoa que dá trabalho e não dá resultado, e normalmente a gente perde o campeão. Por que isso é tão simples a gente estar de fora olhar e lá dentro é difícil resolver isso no dia a dia, né? Não?
Geralmente isso é uma surpresa, já começa por aí, né? A gente fala que a gente não deve ser surpresa um desligamento para um colaborador, mas a saída de um campeão também não deveria ser uma surpresa para a liderança. A liderança ela precisa mapear isso, ela precisa ficar de olho se isso tá no tabuleiro. Uhum. Bem, vamos lá, é um cheque, é um cheque-mate, como é que isso está no tabuleiro ali do xadrez da empresa? Se eu tenho reuniões, rituais, por exemplo, de 1 a 1, eu acompanho essas pessoas com frequência em rituais bem estabelecidos, eu tenho conversas genuínas, eu consigo entender se aquele colaborador está engajado, se ele está olhando para o mercado, se ele está cansando daquele tipo de atividade, e aí eu preciso estabelecer com eles parâmetros, alinhamentos, formatos e às vezes até movimentações para não perder aquele talento caso ele faça muito sentido para a organização. Ai, Carol, mas eu perdi por remuneração. E acontece, às vezes acontece a gente perder por remuneração. Só que eu preciso também saber quanto é que o passe daquele colaborador vale. As minhas políticas internas. Mas até comenta aqui esse ponto da remuneração, porque se dentro da escola, né, assim, infelizmente os salários da educação são péssimos, Sim, né? Então você sim. fala, a remuneração dos professores são horríveis. Mas do outro lado, a gente coloca que a gente enxerga que ninguém trabalha só por salário, né? Não. A remuneração de uma pessoa, qualquer uma que seja, Sim. no final do dia não é só salário, né? Sim. Então, reter um talento ou não, o salário é um dos elementos, mas elementos. ele está longe de ser o principal elemento na retenção e no dia a dia de um colaborador. E principalmente no mercado, Fernando, que geralmente as remunerações, quando você vai trabalhar, olha, eu estou nesse nicho aqui de escola, eu trabalho com esse público. Se você for olhar, as remunerações elas não são muito diferentes. Sim. Existe, né, uma convenção ali do local, algumas políticas talvez um pouco diferentes, alguns detalhes, mas em geral é muito próximo. Os meus competidores por talento, que a gente também fala da concorrência por talento, eles estão mais ou menos praticando a mesma base de remuneração. É importante que a gente olhe para o pacote de benefícios, porque ele não gera um impacto tão grande em termos de custo em termos de imposto, de encargo, e gera uma satisfação pessoal de engajamento, de envolvimento, mas uma das coisas que é muito importante são esses tipos de iniciativas ligadas a desenvolvimento, a abertura para que a pessoa participe junto, para que ela se sinta parte da construção do negócio. Isso faz com que as pessoas fiquem. Eu tive uma situação recente relacionada a isso. Uma colaboradora está com 10 anos comigo, ela foi promovida a cargo de liderança tem 1 ano, e ela me chamou semana passada. A gente tem conversas todas as semanas, a gente senta 1 a 1, conversa sobre os direcionamentos, ela participou de formação de liderança com a gente, informações que eu faço para clientes, a gente trouxe, e ela me chamou e falou, então, eu recebi uma proposta, ela não abriu a remuneração para mim, mas eu entendi que era uma remuneração maior do que ela tinha hoje, e eu falei, e aí, o que você... Ela falou, eu respondi na hora, eu falei, não, eu tenho responsabilidade aqui, eu tenho entregas relevantes, a empresa precisa muito de mim nesse momento, mas eu fiquei tão feliz com o reconhecimento, eu falei, que bom, então você sabe que você é reconhecida aqui dentro, a gente tem muito caminho para caminhar junto, mas o mercado também olha para você, isso faz parte do desenvolvimento que você vem tendo por mérito seu e construção nossa em conjunto. Então, essa abertura, essa construção não é algo do dia para a noite, é algo que a empresa precisa oferecer e você precisa ter essas conversas genuínas para que as pessoas consigam abrir também essas perspectivas. Você, como uma grande líder, né, já tendo formado muitas pessoas, o que tem nessa conversa no dia a dia ali? Se eu fosse colocar assim 3 perguntinhas ali, o que normalmente precisa estar alinhado nessa expectativa, né, Dom? Eu falo que tem uma pergunta que geralmente as lideranças que estão na operação e estão no dia a dia, elas não fazem, que é uma pergunta muito simples. Como é que você está? A gente escutar o outro, né? Assim, como é que você tá? Me conta, como é que foram esses dias? Porque muitas vezes o problema não está no trabalho, né? Muitas vezes o problema não está relacionado ali à operação no dia a dia, né? Apesar que a gente passa muito tempo ali trabalhando, né? Então passa muito tempo junto, mas muitas vezes a nossa cabeça não está ali, né? Nos nossos desafios não está... Não tá. Às vezes é um filho que está doente, às vezes é uma situação que ela está tendo com uma outra área que está desgastando. Se você tem conversas genuínas, você percebe claramente, inclusive você como liderança, onde você tem que atuar rápido para conseguir aparar essas arestas e liberar o caminho para o colaborador caminhar bem. Então, é um líder... Eu tive a situação... Esse caminhar, cara, eu acho legal também que na cabeça do líder é muito claro, só que pro liderado, normalmente não é dele conseguir ver qual que é o próximo passo, né? Então, você fala assim, o que eu estou fazendo de certo que eu tinha que fazer mais? O que eu estou fazendo de errado que eu devia parar de fazer? O que você, como líder minha, espera que eu entregue para gerar satisfação nas próximas semanas, né, no próximo mês? Então, esse caminho claro de ser dito abertamente, falar, olha, o caminho é esse, o que se espera é isso, o comportamento é isso, o resultado é esse, né? É uma comunicação clara, uma comunicação, colocar as cartas na mesa, olha, eu estou enxergando isso, eu venho sentindo que você, nas últimas semanas, tá caindo um pouco em relação a isso, o que está acontecendo? Vamos conversar onde é que eu posso te ajudar? Quando você tem essa clareza e esse se colocar junto,
as coisas caminham, né? Você vai ter colaborador com momentos difíceis, faz parte, as pessoas não performam, nenhum de nós performamos no máximo o tempo inteiro, isso não existe. Mas como é que você consegue colocar na mesa, como você falou, as claras, inclusive os combinados, o que eu espero, o que a gente não vai aceitar, isso tem que estar na mesa. E até porque uma palavrinha que normalmente quando eu escuto assim, já libera, eu falo, nossa, é isso, esse é o ponto, é quando o colaborador pega e fala, nossa, eu trabalho demais e não sou reconhecido. Porque normalmente acontece isso, né? A gente acaba trabalhando demais naquilo que, de fato, a liderança, a empresa, não é o foco do momento. Sim. E também não significa que não tinha que ser feito. Sim. E muitas vezes a falta dessa clareza de falar, nossa, desses 95% que eu fiz, tinha que ser feito. Sim. Mas não é o que vai gerar seu reconhecimento. Não. Seu reconhecimento vai fazer a empresa crescer, a escola crescer, é esses 5% aqui. É o plus. Que muitas vezes você não tem clareza do que é ele, né? Exatamente, exatamente. Então o dia a dia vai consumindo as atividades que são rotineiras e que muitas vezes a gente não tem um olhar de como eu posso inovar naquilo, de como eu posso ganhar produtividade naquilo para liberar mais tempo para a estratégia, para eu conseguir virar a chave de algo que faria muita diferença para o seu cliente final, para uma área que é um cliente interno seu. Então, esse olhar é um olhar que a liderança tem que estimular, nessas conversas, inclusive, 1 a 1, nos rituais, às vezes, com o time como um todo. E aí esse ponto de formação que você comentou, tem aqui formação da liderança, né? Eu tenho formação dos meus liderados, né? Normalmente dentro da escola isso acontece na semana pedagógica, isso acontece num grande evento, né? E essa é uma coisa que eu ia te perguntar, assim, formação tem que ser evento? Porque, na verdade, para mim é o contrário, né? Assim, formação não é evento, né? É importante a gente ter esse grande ritual de abertura do ano, mas formação é um processo contínuo de desenvolvimento, né? Porque formação não acontece nesse grande momento, né? E os líderes atribuem só esse momento, né? Assim, ó, teve a semana pedagógica, teve 2 palestras lá, acabou, o ano vai ser diferente. Você fala, não vai. Janeiro, fevereiro vai ser igualzinho, terminou o ano passado, não vai mudar nada. É como a semana de provas, ou né, a feira literária da escola. Ali, é a culminância de algo que foi construído durante o tempo. A mesma coisa acontece com os colaboradores dentro da escola. Eu vou construindo, isso pode ser feito de muitas formas, como você mencionou aqui, Fernando. Então, às vezes a leitura de um livro é 1 a 1, é o direcionamento de, olha, um artigo, um podcast que eu escutei, que eu acho que tem muito a ver com o que você está fazendo. São direcionamentos práticos de como é que você vai mudar comportamento ou entrega no dia a dia, e a liderança está muito à frente disso. A semana pedagógica é para as pessoas chegarem para terem trocas, para celebrarem, para até entrar em contato com as novas perspectivas da instituição para o próximo ano, para o próximo ciclo, mas vai ter algo de formação? Vai, mas é como você falou, é mínimo em relação ao que você vai fazer durante o ano. A sementinha, né? Exatamente. Mas se você não regar, adubar durante o ano inteiro, não vai dar frutos, né? Aquilo não vai florescer e mudar comportamento, mudar aprendizado, mudar... E quando a gente fala de mudar também, um ponto muito interessante aqui que normalmente as pessoas colocam, eu mudei de área, eu mudei de local. Quando você falou assim, eu promovi alguém que não era daquela área. Então o que acontece muito na escola eu peguei aquele professor, eu peguei aquele que reclamava muito, aquele que falava muito, dava muita opinião e promovi ele a coordenador. E aí você fala, agora vai dar tudo certo, né? E aí você fala e dá tudo errado. Sim. E aí você fala, por quê? Porque normalmente não é só a mudança de posição, né? Não é a mudança de cargo, né? Você fala, às vezes a mudança pode acontecer. Sim. Mas o que eu vejo no dia a dia é essa mudança sendo completamente errada, né? Sim. Porque a gente acha que a pessoa mudou de posição, não é porque ela reclamava do marketing, que agora vai ser a diretora, uma coordenadora de marketing, né? Não é porque ela reclamava da admissional, que agora ela virou coordenadora da admissão. Então, reclama, toma aqui, né? É quase... Isso é muito comum em escola. A gente tem, né, escolas, clientes, isso é muito comum. E aí, por motivos diversos, acontece. Acontece porque alguém está reclamando, então vai lá, arruma a solução, né? A bola é sua. A bola é sua, toma aí. E acontece simplesmente porque você olha e você acha, como liderança, de uma forma superficial, que aquela pessoa tem habilidades que vão ser compatíveis com o que você está precisando. Você acha, né? Você acha. nunca viu, né? Você nunca viu. Ela nunca testou, ela nunca entregou, mas como ela é interessada naquilo, vai. E assim, não tem problema, a gente faz apostas. Pode acontecer de errar, mas a gente tem como minimizar risco nesse tipo de tomada de decisão. O primeiro deles se você faz um acompanhamento no dia a dia, você consegue enxergar aonde você vai ter que empregar mais energia no desenvolvimento, no acompanhamento daquele colaborador que está sendo promovido, movimentado, e aonde você sabe que vai fluir melhor. Mas é importante, eu falo que tem alguns ferramentais que ajudam bastante. Então, você desenhar o perfil daquela pessoa, então, existem algumas ferramentas de perfil profissional, assessments mesmo, profissionais, que te permitem abrir um pouco a cabeça, não só para você, não são ferramentas que a gente acha que aplica e só quem vai ver a liderança. O colaborador senta e junto a gente consegue entender qual é a sua perspectiva, o que você quer. Tem processos, inclusive, de movimentação que quando a gente faz esse tipo de padrão, né, esse processo, o próprio colaborador pensa e fala,
não é para mim. Eu acho que se eu assumir isso aqui, eu vou ter um desgaste muito grande pessoal e que eu não estou disposto nesse momento. Então, é um momento de conversa genuína. Você quer? Faz sentido? Você está entendendo qual o nível de desafio que você vai ter nos próximos meses ou no próximo ano em termos de adaptação a esse novo papel, essa nova responsabilidade? Isso tem que estar claro para as duas partes. Como eu escuto nas escolas, Carol, falando, eu amo o pedagógico, eu amo a entrega ali, fim, eu sou vocacionado pelo pedagógico, só que o administrativo eu odeio tudo isso. Eu queria que nada disso existisse, mas isso tem que existir, né? Sim. Isso tem que existir, isso vai ter que acontecer para sustentar a escola. E quando a gente coloca ali, uma das frases que a Carol trabalha, um dos blocos que a gente tem aqui no podcast é o líder certo, no lugar certo, fazendo a coisa certa. Uhum. Então, como que a gente define, Carol? Como que eu falo? Como eu tenho essa certeza? Eu sou gestor, eu sou mantenedor. Como que eu olho para a Carol e falo, como é que eu vou ter certeza se a Carol agora, minha escola já funciona, já estamos aqui agora no mês de fevereiro, como que eu sei se a Carol é a pessoa certa, no lugar certo, e se ela sabe fazer a coisa certa, se eu não sei nem responder essas perguntas? Por onde eu começo? Vamos lá. A gente primeiro precisa começar, como a gente falou, quando a gente tem parâmetros bem definidos, isso facilita muito uma avaliação se a gente está caminhando bem ou mal, né? Então, o que eu tenho de papel, de responsabilidade de entrega e de métrica sobre a qual essa liderança responde. Isso tem que estar claro. Se eu acompanho Mas isso eu não tenho nada. A gente pega umas escolas que não tem nada. Os gestores todos não têm nem ideia do que teria que... Então, vamos lá. A gente tem que começar de algum lugar, né? De algum lugar a gente tem que começar. Então, não tenho nada. Primeiro, você precisa ter uma estratégia bem definida. Eu preciso começar a definir uma estratégia. Aquele meu gestor, Carol, não dá tempo, eu preciso tomar algumas decisões em relação à liderança. Você minimamente vai ter que ter uma forma, criar critérios para avaliar essas lideranças da empresa. Você vai avaliar em cima de que critérios? Se eu não tenho critérios, eu não... quando as pessoas se sentem não reconhecidas ou se sentem avaliadas de uma forma injusta. Quais são os critérios que vão ser utilizados? As pessoas precisam saber também. Estamos avaliando em cima desses critérios. Existe benchmarks, existem ferramentas de mercado, mas a gente tem que começar, né? Tem que importante é começar. Tem que começar. Inclusive, tem grandes organizações reconhecidas como grandes empresas para se trabalhar, que se você perguntar como é que elas começaram, elas não tinham nada. Hoje elas têm sistemas muito bem estruturados, mas na época que começaram com questões feitas dentro de casa. Olha, é isso aqui, deixar claro, tem que ter clareza. Não é assim, eu preciso de pessoas proativas. O que é proatividade para você? Descreva para o colaborador, dê exemplos claros do que é proatividade. E aí sim, eu vou conseguir começar a avaliar e isso não representar uma afronta ou uma injustiça para o colaborador porque ele não sabia do que se tratava. Isso, quando você fala deixar claro, é deixar claro lá no manual de cultura mesmo, né? Pegar e escrever, né? Assim, proatividade significa o quê? Exemplos do que é ou exemplos do que não são proatividades. Escrito, falado, desenhado. O adulto também aprende por repetição. A gente às vezes acha que é só a criança. Não, o adulto também aprende por repetição. Aprende. Então, fale na reunião, no ritual de gestão. Tem um ritual de gestão de treinamento? Entre nesse assunto. Solte um comunicado a respeito disso. Grava um vídeo. Manda lá no grupo da organização, da instituição. Reforce esses comportamentos desejados. Quais são essas métricas que você está esperando? Vamos entrar até numa ferramenta técnica aqui dessa formação, que eu acho super legal, que a gente está vivendo dentro das escolas, é uma coisa que poucas escolas aplicam no dia a dia, né? Que é um conceito de onboard, né? Então, como é super importante na retenção do aluno esse onboard dos primeiros 90 dias, né? Porque ali a escola vendeu um sonho, a escola vendeu uma proposta pedagógica, ela vendeu todo um sonho para a família. A família está cheia de medo, cheia de angústias, entendendo suas expectativas. E quando ela entra, o natural é que essa expectativa nos primeiros dias ela despenca, né? Sim. Porque você não começa a ver nada, né? Assim, e a família hoje em dia, ela não busca, não é só a nota, né? Ela não quer ver a minha nota do meu filho. Sim. O pacote que a escola entrega é um pacote muito mais robusto hoje de expectativas, né? E é fundamental ter um processo de onboard. As escolas já não trabalham esse processo de onboard, que é o que a gente ajuda as escolas a implementar, e nesses 90 dias eu consegui cumprir aquele checklist para entregar as expectativas que a família contratou. Para o colaborador é a mesma coisa, né? Pouquíssimas escolas eu vejo implementando um bom processo de onboard de todas as cadeiras que tem dentro da escola, né? Então, na verdade, ele entra e começa, né? Mas me conta um pouquinho de onboard, me explica um pouquinho da importância que é um bom processo de onboard e como que ele muda todo, né? Como que ele muda o jogo do colaborador. Não, muda. E você está falando de um onboarding do cliente, né? O onboarding do aluno, da família do aluno. Se você não tem um bom onboarding de colaborador, você não vai conseguir entregar na ponta essa entrega, né? Essa satisfação do seu cliente final, né? Do aluno, da família. Então, o onboarding do colaborador, ele acontece nesse mesmo formato. O onboarding do colaborador, ele está chegando, você identificou na área de seleção que ele tem alinhamento com os valores da empresa, com as expectativas em relação à descrição aí dos cargos, das funções, mas ele precisa entender como as coisas funcionam internamente. Ah, mas Carol é um profissional sênior, ele já fez isso, ele tem 20 anos de mercado.
Mesmo assim, a sua organização ela é única, a sua instituição ela é única, não existe nenhuma instituição igual à sua. Existem algumas parecidas, mas as peculiaridades de como funciona, quem são as pessoas, quem resolve o Mas quê. me conta um detalhinho, o que tem que ter no onboard ali? Vamos lá. O colaborador chegou na empresa. É importante que nesse primeiro momento dele, algumas organizações têm um dia inteiro de onboarding, e aí depois esquece, achando que em um dia a pessoa vai estar pronta. Não funciona assim. A gente fala que os 3 primeiros meses são meses que a pessoa está tateando onde ela está. Por mais que você tenha um manual de cultura, você tenha ali um colega que vai ser o anjo dele ali naquele primeiro momento, vai acompanhar como as coisas estão acontecendo, dar os direcionamentos. Mas... Então, já anota 2 coisas, né? Para um bom onboard, você tem que apresentar um manual de cultura, para apresentar os pilares, valores, coisas. Um segundo é você ter ali um anjo, um amigo, alguém que vai pegar e falar, olha, esse aqui vai ser o responsável por te apresentar tudo, né? Tudo. Ele vai estar no dia a dia, te acolhendo, te recebendo, num contato mais pessoal e mais próximo. Mais próximo, às vezes para coisa boba. Eu não sei, onde é que as pessoas almoçam por aqui? Tem algum lugar perto? Tem refeitório da escola? Como é que é? Vai integrar, você é responsável por integrar aquela pessoa ali ao ambiente. Então é um outro ponto importante. Se você tem processos mapeados, é importante que essa pessoa tenha contato com isso agora também. Comece a tirar dúvidas, ser apresentado para a instituição como um todo. Então é muito comum em algumas organizações, entrou o João lá no departamento X, mas ele está aqui tem 3 semanas. Eu nem sabia que tinha entrado gente nova no departamento. Eu gosto muito de separar até o onboard, ele tem a primeira camada geral da escola, então você vai apresentar ali como que funciona férias, como que funciona burocracia mesmo, né? Como que é a sua CLT, carteira de trabalho assinado, o que você tem direito, o que não tem direito, pacote de benefícios, como você usa os benefícios, né? Que muitas vezes o colaborador entra e ele nem sabe, tinha plano de saúde? Entra onde? Como que eu tenho que fazer? Então, assim, o prático da burocracia, mas depois é importante um onboard da área, né? Então, eu gosto de trabalhar até como 2 onboards separados. De falar, primeiro tem que acontecer o geral, mas depois tem que ter o da área que entra na ferramenta ali, no processo do detalhinho, para entender que ele foi acolhido de verdade na área, né? E, Fernando, tem muito liderança que fala assim, eu não sou responsável por isso. Isso é coisa do RH. Isso é muito comum. Tem uma área de RH, o RH ou o departamento pessoal, existe muito essa confusão. Em alguns lugares, não tem o RH, o DP que faz isso. A liderança ela é diretamente responsável pela integração do novo colaborador na área. Ela vai, mas eu não tenho tempo, mas vai ter que arrumar, porque você é responsável pelo desenvolvimento e integração dessa pessoa para que ela realize bem os trabalhos dela a partir dali, se prepare para isso. Então, eu vou contar com um colaborador que vai ser o colega ali, né, que vai ajudar nessa integração nos primeiros meses, ótimo. É importante também, mas a liderança é responsável por isso diretamente, em qualquer lugar, em qualquer tamanho de empresa. E isso muda muito o desempenho, né? Porque quando a gente coloca ali, a gente chama de rampagem, né? O tempo até um novo colaborador entrar e ele começar de fato a entregar as tarefas que ele tem que entregar, não importa quais seja. Podem ser desde a da limpeza, os serviços gerais, até um professor, um gestor, um coordenador. Todos eles têm um tempo de rampagem, que é o tempo que ele demora para conhecer a operação e começar a entregar resultado. E quanto melhor o onboard, mais rápido a gente entrega isso. Porque a gente tem colaborador, você falou, que já está 1 ano aqui na empresa e não conhece o detalhinho ainda. Ele não conhece ainda como funciona tudo, né? Não conhece, muitas vezes você fala assim, por que essa pessoa não performa? Por que ela não entrega? Ela não faz... Você fez a sua parte, né? Você criou o caminho ali, né? Aplanou ali para a pessoa conseguir caminhar. Porque senão, ela está desbravando sozinha. E não faz diferença, né? Se é sênior, se é júnior, não faz diferença. Assim, um onboard ele tem que acontecer para todo mundo. O que a gente sabe, é claro, é que o júnior ele vai te demandar mais. O júnior é um profissional que ele vai tirar mais dúvidas, ele vai ficar muitas vezes mais inseguro. Quando não fica, geralmente tem uns probleminhas ali no meio do caminho, porque não perguntou. Mas tudo bem, faz parte, né? Às vezes do amadurecimento do profissional, mas é um profissional que vai precisar de um acompanhamento mais próximo. O pleno, ele já tem uma caminhada, vai tirar algumas dúvidas, vai às vezes contar com o sênior, com o gestor para algumas demandas. O sênior, muitas vezes, ele observa mais, escuta mais, pega as informações talvez de uma forma mais rápida, mas ele também vai precisar de direcionamento, inclusive, aqui não funciona assim. Mas, cara, nesse processo de onboard, eu acredito que é muito pouco de quem está entrando, sabe? É nossa obrigação como líder, é nossa obrigação como gestor, garantir que ele vai conhecer tudo. É isso. Então, o processo onde a gente tem que entregar, tem que acompanhar e tem que ter o ritual mais encaixadinho ali, né? Sim. Então, igual, um ano, como o time geral, a gente faz uma vez por mês. Mas nessa entrada, nesse onboard, é importante ter essas cerimônias mais curtinhas, né? Para entender se de fato porque a gente deve contratar devagar e desligar o mais rápido possível. Porque se identificou que a pessoa é errada, não adianta querer manter a pessoa errada por 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, porque isso custa muito caro para todo mundo, né? Para a pessoa, inclusive. Para a pessoa, para as famílias, para todo mundo. Então, quanto mais rápido a gente descobrir isso, melhor é. Então, a gente tem que contratar a pessoa certa, mas no onboard tem que ter esses rituais de 15 dias,
30 dias, Sim. 40 dias, para estar pegando na Sim, mão mesmo sim, ali, sim. balizando. Entendeu? Não entendeu? Onde ajusta? Com o que não ajusta? Quando você recebe uma pessoa na sua casa, eu gosto muito de comparar com isso. A primeira vez que alguém vai na sua casa, a sua visita não vai chegar na sua casa abrindo sua geladeira. Você vai achar muito estranho. Em algum momento, a pessoa vira de casa e talvez você fale, não, abre a geladeira, pega lá. Mas ela vai ter que saber onde é o toalete, você precisa de ajuda com alguma coisa para colocar a mesa. É esse processo. Não espere que a pessoa vai chegar e ela simplesmente vai desbravar sozinha. Você precisa dar esses caminhos. E é muito diferente, né? Quando você fala assim, eu sou um líder que estou sempre disponível. Velho. Tá disponível é uma coisa, mas você tem a sua salinha fechadinha. Sim. Outra coisa é ele já entrar e saber que na agenda dele tá marcado que dia 14, às 2 horas da tarde, ele tem uma reunião com você para fazer um one-on-one, para conversar sobre, né, a sua adaptação, sobre o seu onboard, sobre os seus primeiros dias, Sim, né? sim. Então você fala, então estar disponível, eu gosto muito de olhar assim, olha a sua agenda. Sim. Tá na sua agenda? Se não tá, provavelmente você não estava disponível. E muitas vezes as pessoas não vão te procurar. Se você não promove essa cultura, as pessoas não vão bater na sua porta para te procurar. Então, se você tem isso estruturado, você vai promovendo essa proximidade, vai promovendo essas conversas genuínas. Muito bom. Carol, uma área também que eu queria trabalhar com você aqui, as escolas têm mudado o comportamento da área de pessoas, né? Você comentou que a área meio, ela fica cada vez mais complexa, né? Porque antigamente eu tinha escolas ali onde eu tinha um gestor, um diretor, que ele fazia tudo, né? Sim. E ele dava conta, de verdade ele dava Sim. conta. Só que hoje em dia está ficando mais complexo, né? Sim. Porque as áreas de matrícula se tornaram áreas comerciais. Sim. Então, são áreas comerciais como de qualquer empresa. Tem rituais, tem gestão, tem formato, tem entrega, tem uma métrica mais agressiva, Sim. porque tem que converter num curto período de tempo. Tem área de marketing hoje, que demanda múltiplos canais, então tem inbound, outbound, eu tenho várias estratégias dentro da área de marketing. Eu tenho a área de sucesso do cliente, que pega um pouquinho ali, né? Então, até eu consegui trazer, juntando essas três áreas aqui, né? Marketing comercial e sucesso do cliente, que hoje em dia se utiliza muito o conceito de RevOps, né? Sim. Mas se escuta pouco dentro das escolas ainda, assim. Elas começam a implementar essas áreas, mas sem intencionalidade, né? Conta um pouquinho mais como que a gente separa essas habilidades, porque o normal das escolas era ir crescendo, né? Então eu comecei com 300 alunos, 500 alunos, 1.000 alunos, 2.000 alunos. Então o que eu vou fazendo é dividindo os diretores, né? Então eu tinha um coordenador, agora eu tenho 2 coordenadores, agora eu tenho 3 coordenadores, agora eu tenho 4 coordenadores e um diretor. Então você vai dividindo as pessoas, só que você não divide as funções certinhas, né? Então você começa a ter muita bola sobreposta ali, né? Então você começa a ter muita gente fazendo a mesma coisa e muita gente não fazendo nada, né? Sim. Como é que a gente organiza isso, Carol? Então, vamos lá. Isso começa primeiro com estratégia, né? Mais uma vez, eu gosto muito de voltar na questão da estratégia do negócio, da empresa, para onde a gente quer crescer, qual o nosso público, quais são as metas que a gente quer alcançar. Quando a gente começa a mexer em processo sem olhar para a estratégia, você tem processo torto. Mas vamos dar exemplo da estratégia. A estratégia tem que ser, olha, eu tenho 700 alunos. Se eu chegar em 900... eu vou precisar criar mais uma cadeira de coordenador, dividir a de coordenação, e um coordenador vai ser responsável por isso, o outro por isso, e a gente vai dividir assim. A sua estrutura, isso é muito comum em empresas com pouca profissionalização, não só na área de educação. É muito comum olhar para o meu organograma, as caixinhas, e falar, fulano é ótimo, eu vou criar uma caixinha para ele aqui nessa área. A gente não cria estrutura baseada em olhar para as pessoas. Eu crio estrutura baseado no que eu quero para o negócio. E aí sim, eu vou olhar para as pessoas e entender se elas se encaixam e aonde elas conseguem entregar melhor para o negócio e se desenvolverem. Então, acho que primeiro ponto, olhar para a estratégia. Eu vou ter que descrever, de fato, os papéis e responsabilidades. Tem que ficar claro para mim como organização, para que eu não me frustre, e tem que ficar muito claro para o colaborador enquanto profissional. O que é responsabilidade minha? Esse assunto fica na mão de quem? Quem que é o pai dessa criança, né? Quem que é o dono da lojinha? Então, essa divisão de responsabilidades é algo que precisa ser feito, precisa ser formalizado, isso não é no gogó só. Isso tem que estar de forma tácita, escrita dentro ou da descrição de papéis e responsabilidades, a descrição de cargo, ou em estruturas de alinhamento de estratégia. Cargos e funções mesmo, essa definição é raro de se ver que você fala que bate com a realidade, né? Sim. Que você fala, alguns que até tem no papel, mas que você olha para a realidade e você fala, não tem nada a ver, no dia a dia eu não faço isso. E muda, sim, também é algo vivo, né? A gente está falando sobre esse ser vivo, a cultura é viva. Se a cultura é viva, as definições de responsabilidades, elas vão sendo alteradas. Então, é importante que a gente olhe para isso, exista um guardião disso, para fazer essas alterações necessárias. Quando eu, inclusive, vou abrir uma nova vaga, é importante que eu olhe para aquela descrição e entenda, é isso mesmo? Tem algo que a gente vai tirar, vai colocar, para que aquilo ali faça sentido no momento de busca de um profissional novo para a instituição. Muito bom, Carol. E você... Um dos pontos que eu queria trazer com você aqui, você comentou a geração de conteúdo, né? Que você está nesse desafio de... Né? Que é igualzinho para as escolas também, hoje tem que ter mais posicionamento, tem que gerar conteúdo, tem desafio. E foi muito legal. Ontem eu estava atendendo uma escola
E aí, quando eu entrei para atender na escola, passando ali na parte da direção, aí uma colaboradora da parte de recrutamento e seleção pegou e falou: Zago, eu adoro o conteúdo que você faz. Eu falei: sério, que legal. Ela falou: não, eu te sigo lá. Daí eu falei: que tipo de conteúdo você queria ver mais? O que você posta mais? Ela falou: não, tem duas pessoas que eu adoro seguir. É você e a Carol. E outro dia eu vi um vídeo de vocês dois juntos. Então eu falei: ah, que legal. Então você até espera que amanhã eu vou gravar um podcast com ela e a gente vai entrar mais um detalhinho. E o papo com ela lá, o que foi? Ela trabalha com recrutamento de seleção, então na triagem dos perfis. E eu até falei assim: mas como que eu te ajudo, né? Porque eu gosto de servir. Quando eu tô fazendo, eu falo assim: como? E ela mostrou: não, olha que legal, tanto de IA que eu tô usando dentro do meu processo seletivo. E aí me conta um pouquinho dessas novas ferramentas, novas tecnologias, desse perfil do profissional, o que tem de novo hoje para facilitar essa área de gestão de pessoas, de recrutamento de seleção, de ter essas ferramentas, né? Legal. Tem muita coisa nova, né? Então, hoje, por exemplo, dentro do nosso pilar de seleção, nós já temos plataformas que são contratadas que utilizam IA, mas a gente já utiliza IA para outros processos internos que possibilitem ganho de produtividade. É muito importante que as empresas olhem com cuidado para isso, porque também já existem muitas críticas no mercado de organizações e sistemas que deixam a relação extremamente fria, né? Você tem muitas etapas, você não vê cara de ninguém, você não tem retorno de ninguém. É claro que na fase de triagem, eu tive aqui 500 pessoas inscritas para uma vaga, né? Às vezes são processos com muito mais que isso. Eu não tenho como ligar para um. A pessoa não vai escutar a voz de um por um. São automações, não necessariamente que envolvam IA. Mas eu consigo criar formatos em que eu utilize inteligência artificial para fazer algumas correlações, né, em relação a perfil, parâmetros, e até na fase, inclusive, de estruturação, por exemplo, de roteiros de entrevista, empresas que estão começando, não tem isso bem estruturado ainda, a IA consegue, a partir da descrição de cargos, criar roteiros de entrevista, a IA consegue estruturar relatórios. Eu preciso passar isso aqui para uma liderança, eu fiz a primeira entrevista e uma segunda pessoa vai fazer. A IA consegue resumir, por exemplo, entrevistas, entregando para a próxima etapa um resumo daquilo ali, direcionando perguntas, inclusive, que ainda não foram feitas e que precisam ser exploradas com base no manual de cultura, nos valores da instituição. Então, eu consigo utilizar a IA para me dar direcionamentos relevantes em relação ao processo. O que é esse brainstorm no dia a dia ali? A escola você tem um desafio. Sim. Então você falou: vou abrir essa posição que eu preciso de alguém que me ajude com isso, isso, isso. Mas no dia a dia eu não sei montar o desafio, eu não sei montar um case, eu nem sei qual o perfil que eu precisava. Sim. Então esse prompt bem montado, simplesmente te ajudando a ter um brainstorm, de falar qual que é o perfil que eu tenho que buscar e como que eu busco esse perfil, como que eu analiso esse perfil na Carol, né? Sim. Então para quem ainda está nesse começo de querer, negócio assim, eu preciso ter um brainstorm mesmo, né? E eu não tenho muito dinheiro para contratar uma assessoria para me trazer isso desenhado. Né? Um bom chat GPT já te ajuda a construir algo muito mais robusto de onde você está hoje no dia a dia. Te ajuda muito, inclusive em perguntas, você fala: nossa, eu nunca pensei em perguntar isso, eu nunca pensei em trazer isso para uma discussão numa entrevista. Então, vale bastante a pena. E lembrando que vamos tirar assim, da nossa frente aquela ideia de que a IA está emborrecendo as pessoas. Não. As pessoas inteligentes estão usando IA para ganhar produtividade e abrir realmente possibilidades e colocar coisas no radar que não estavam ainda. Você não vai usar aquilo assim, ali simplesmente da forma como foi trazida para você. Você vai fazer seus ajustes, entender o que faz sentido e o que não faz, mas você ganha muito tempo. É que, na verdade, esse papo é até um papo bobo, né? De falar, IA vai substituir o humano, IA é ferramenta, né? É ferramental. Então, se você nunca soube usar o bom caneta e papel, você também não vai saber usar o computador, você não sabe usar o Excel bem feito, você também não sabe usar IA. E no final do dia, ela é ferramenta, né? Ferramental. Então, quem sabe usar melhor a ferramenta consegue tirar maior resultado, né? Assim, e ponto, assim, essa discussão de que vai ser substituído, não vai. Então, até as empresas que estão, de fato, trocando o humano por um atendimento robotizado, tá fazendo besteira, né? Sim. Porque não deveria ser isso, né? Tive ontem uma situação de um cliente que saiu da base ano passado, cliente para uma das minhas empresas considerável, e voltou agora. Falou: olha, a gente foi para uma outra empresa que nos atende só por bot. Então, assim, eu não consigo, chatbot, eu não consigo falar com ninguém, demora. Eu preciso dessa humanização, de eu ter um contato direto com a ideia de concierge para me atender. Então, tá voltando por uma questão realmente de, se eu automatizar tudo, o que eu tô deixando na ponta? E educação é humanização. Educação, eu tô lidando com o ser humano, é um projeto, né? Incrível e complexo. Então, instituições, utilizem IA, ajuda demais, mas o cuidado de aonde eu vou colocar isso e como é que eu vou fazer, tanto o meu colaborador quanto o meu candidato, estou falando de marca empregadora também, e principalmente o meu cliente, como é que ele se sente na ponta. Um exemplo prático também, que eu até comentei, né? Hoje o objetivo é caneta, papel, você anotar boas práticas e ferramentas que pode usar no dia a dia, né? Aqui, inclusive, no podcast, eu estou gravando o Cloud. Sim. O que a gente implementa hoje no dia a dia, né? Quem não conhece o Cloud, na verdade, ele é um IA, ele é um gravadorzinho, pequenininho,
que a gente usa no dia a dia? A gente coloca ele na mesa para gravar, então, por exemplo, entrevista com um colaborador. Sim. Então, porque assim que sai da entrevista, você já tem todo um resumo, o perfil já estruturado dos próximos passos. Sim. Então, você não precisa fazer nenhum tipo de anotação na mão, nem anotar nada. Eu já tenho um perfil, Sim. ou já tenho um script pronto, um prompt que já processa entrevista e seleção. Você está usando muito também para entrevista com família. Então, vai fazer um atendimento com a família, ele está ali gravando tudo, por quê? Acabou a reunião com a família, já está transcrito, já está gerada a ata, já está tudo resumido, já tem os pontos de atenção, já tem o to-do, já tem prazo, inclusive para trazer mais qualidade, né? Do formato onde? Aquele atendimento, né? Porque muitas vezes você tem um profissional que tem um atendimento excelente, mas você tem outros que têm um atendimento péssimo. Sim. Como que a gente cria essa padronização? Você consegue avaliar isso. Então a gente usa hoje muito IA para analisar esse padrão de atendimento e subir a qualidade do serviço. Para você falar, nossa, eu tenho 20 professores, todos atendem iguais? Não. Mas o que é o mínimo que tem que acontecer ali dentro? Então, todos os coordenadores, o que é o mínimo de um bom atendimento, né? Sim. Então, é você sair com deveres de casa, é você sair com responsáveis. Então, em algumas escolas que tem implementado, é que o coordenador atendeu a família, depois simplesmente processa, te dá uma nota do atendimento e coloca e fala, olha, teve uma dúvida que ficou sem encaminhamento. Teve um ponto aqui específico que você não gerou o responsável e o prazo. E toda reunião, para ser boa, você tem que se comprometer com um prazo de atendimento de resposta, né? E olha como você não está dispensando o coordenador nem o professor, eles são cruciais nisso, mas você está ajudando para que aquele profissional se organize melhor, a instituição consiga ter uma visibilidade mais estratégica em relação a encaminhamentos e para que o seu cliente na ponta ele fique satisfeito. Sim, porque no dia a dia a dificuldade de treinar pessoas é essa, né? Quando a gente fala na escola, eu tô falando de muitas pessoas, né? Sim. Então a gente tem que treinar e desenvolver muitas pessoas. Sim. E quando a gente fala esse padrão de qualidade, a gente tem que sair desse formato onde eu tenho um bom líder, ou tenho um bom profissional que entrega muito. Sim. Mas para a escola crescer, você precisa padronizar esses processos. Sim. E não é robotizar, né? Não. Mas você dá ferramentas que ajudem a acompanhar isso no dia a dia, né? E até te direcionar em relação a formações que você precisa dar, né? Sim. Então, olha, a gente está percebendo que o que mais está falhando é nesse ponto. Opa, no nosso próximo ritual de treinamento, esse é um tópico que a gente precisa desenvolver. Então, as lideranças podem usar isso de forma muito estratégica. Então, quem não usa Cloud no tipo de gravação e nenhum prompt para interpretar reunião, para gerar ata, para gerar esse formato, né, se quiser, pede para a gente aqui que a gente manda o prompt bonitinho, que ajuda muito no dia a dia, é super prático, é super fácil de utilizar, é um curso super acessível e você tira essa burocracia, essa ferramenta ali de ter um salto gigantesco, né? Ela estava comentando comigo que ela estava utilizando, a gente hoje aqui usa, por exemplo, no regulamento de seleção, todo profissional que vai entrar, a gente já dispara, por exemplo, um teste da Mindsight. Hoje a gente usa a Mindsight e já traz um teste comportamental. Sim. E o que é legal que a gente tem lá hoje, por exemplo, né? A gente já tentou quebrar a cabeça algumas vezes e falar se o teste, se o cultura, por exemplo, do nosso lado, dá um nível 54. Se a gente contrata alguém abaixo de 54, essa pessoa não passa mais 3 meses desligada por cultura, né? Sim. Me conta um pouquinho, Carol, desses testes, desses formatos, do que existe no mercado e que existem ferramentas hoje muito modernas que te ajudam a criar um modelo praticamente preditivo mesmo. Você identificar qual é aquele profissional que vai dar certo, vai dar errado, qual que tem um match comigo, qual que não tem, qual que tem aderência àquela vaga, qual que não tem. Sim. Não, perfeito. A gente já trabalhei com Mindsight, inclusive para programas de estágio e trainee, não só para profissionais já de mercado. Funciona, a gente é cliente Mindsight, eles vão patrocinar a gente, mas podiam patrocinar. Já trabalhei com Mindsight, tem outras ferramentas, então assim, não são preditivas, mas trazem a ideia de perfil. Eu falo que assim, tudo que minimiza seu risco e potencializa a sua tomada de decisão, né, para caminhos melhores, vale a pena. Né? Então, são custos super acessíveis. Né? Então, a gente está falando de Mindsight, está falando de ferramenta DISC, eu tenho Big Five, eu tenho muitas ferramentas de perfil e avaliação. E aí tem algumas testagens bem específicas, inclusive algumas até psicológicas, dependendo do tipo de vaga. Eu recomendo, e algumas são até necessárias, obrigatórias, mas utilize, torne o seu processo seletivo mais profissionalizado, porque isso faz você, a gente é ser humano, a gente às vezes se identifica muito com alguém numa entrevista, fala, nossa, fulano é super gente boa, mesmo pessoas com anos de experiência, quando você estabelece uma conexão emocional no processo seletivo, você deixa de considerar coisas relevantes. Esse é um ponto legal, Carol, quando você colocou assim, muitas vezes a gente... Tem aquele match inicial ali, né? Tô fazendo entrevista, né? Meu santo bateu com o da Carol. É a Carol é a pessoa perfeita, né? E você escuta isso, tá? Não, meu santo bateu. Não, gente, calma, né? O que a gente deve fazer na prática mesmo ali, como uma boa prática, né? Eu gosto muito, eu sou uma consultoria, tá? E eu falo que eu gosto muito a gente tem unidade de seleção, uma das unidades é seleção, e eu gosto muito de trabalhar, eu indico muito pro meu cliente ele trabalhar processo seletivo por comitê.
Envolva colaboradores seus, não só você, não só o nível de liderança, Não ser mas só o seu santo bateu, não né? é só o seu santo bateu. As pessoas vão trazer questionamentos e colocações que você fala, nossa, não me atentei a isso. Né? Então, você dilui esse risco e você traz para o processo uma riqueza em termos de aprofundamento de detalhes a respeito de perfil, de vivência, de experiência, de valores, de respostas. Você falou, nossa, nem reparei que a pessoa falou isso. A nossa fala, né? E você falou da inteligência artificial. Você consegue criar formatos para avaliar a fala. Eu, por exemplo, já trabalhei, inclusive, com trabalho de conclusão de especialização, algumas vezes com utilização de você fazer avaliação de fala, né? Então, é análise qualitativa. Tem alguns times já pedindo para alguns cargos para preencher o teste por escrito, para analisar inclusive escrita, padrão de escrita, porque hoje em dia se é só digitado e falado, ainda consegue enganar, mas na escrita, até dentro da escola, ali faz muita diferença você olhar o comportamental do padrão de escrita, né? Tem o padrão de escrita de frequência de utilização de determinadas palavras. Antigamente, isso não é um teste psicológico mais, mas já foi, grafoanálise, né? A nossa letra é um desenho. Né? Na psicologia existem vários, eu não sou psicóloga, tá? Mas existem vários testes que você utiliza desenho como parte da avaliação psicológica. Hoje, grafoanálise não é mais, ela inclusive não é aceita pelo conselho como um teste, mas se a gente for para pensar, existem parâmetros e técnicas ligados a isso, da avaliação disso. Então, prestar atenção em palavras, em vocabulários, questionar, voltar. Então, a pessoa às vezes tem um exemplo super amplo numa entrevista por competência, você fala, queria que você me explicasse um pouco mais sobre isso, me conta melhor. E a pessoa precisa estar à vontade. Existe muito também aquela situação de que o gestor, ele não é preparado para fazer uma entrevista, acha que é só chegar, bater um papo, e ele perde a oportunidade de entrar em detalhes que vão acender, às vezes, diferença no dia a dia, exatamente, vão acender alertas ou vão trazer questões que precisam ser aprofundadas. Você fala, poxa, a pessoa já atuou com isso, não está nem no currículo dela, eu ia dispensar porque deixei de conversar sobre isso. Então, fiquem atentos, tragam técnica. E esse santo bateu, Carol, eu acho tão perigoso. Super. Porque muitas das vezes o que a gente precisa contratar numa vaga é alguém complementar a gente, né? Isso. Então, assim, normalmente complementar é alguém diferente da gente. Diferente. E quando a gente fala assim, o santo bateu, é natural isso, porque muitas vezes existe mais conexões mesmo, só que as conexões a gente normalmente se identifica com alguém que é muito parecido naquilo que a gente é igual em alguma coisa. A gente gosta das mesmas coisas, frequenta os mesmos lugares, então, né? Às vezes conhece as mesmas pessoas. E isso é realmente muito arriscado, muito perigoso, porque você está sendo levado por emoção, por identificação. E numa empresa, isso é importante, mas tem aspectos extremamente relevantes que precisam vir antes. Né? E sabe o que é uma boa prática que a gente adota internamente? A vaga não pode ser fechada no mesmo dia da entrevista. Não. Então, dorme, acorda, porque o pessoal, né, a brincadeira que eu gosto muito até, o pessoal fala, IA é incrível, a capacidade computacional da IA é maravilhoso, Sim. né? Então aqui eu, por exemplo, estou usando IA no computador, no cloud, no óculos, então você fala, mas no final do dia não tem nada que vence a capacidade humana nossa, esse do feeling do nada, né? Sim. Então quando você fala assim, nossa, dormi, acordei no dia seguinte, se você acordou e falou assim, nossa, mudei, alguma coisa eu acho que não. Você fala por quê? Que é a capacidade do ser humano de processar uma infinidade de elementos que você não tinha processado e você precisava só de um tempo para processar mesmo. Você está certíssimo. Inclusive os processos seletivos que dão certo, porque tem o desespero, né? Geralmente você abre uma vaga, você quer que a vaga seja fechada amanhã, dê tempo, calma, né? Tem aquela coisa, contrate devagar. Mesmo. Você precisa dar esse tempo e você está certíssimo. Esse processamento, esse dormir e acordar, ele você fala, mas como assim é mágico? Não, não é mágico, né? A gente processa as coisas quando a gente dorme. Então, é importante que o tomador de decisão dê esse tempo. Troque com as pessoas, dilua esse risco, conversando, entendendo. E as pessoas erram muito, né, Carol? Porque nessa urgência de precisar completar uma vaga, você fala, contrata logo, e aí passa um ano com problema. Aí você fala, não passa um ano com problema não, assim. Assim, roda mais 2, 3 dias, tenta buscar a pessoa certa, encontra a pessoa certa. Porque até a pessoa certa faz uma diferença totalmente diferente, né? Faz. Carol, você comentou aqui do que vocês fazem lá brilhantemente na Heavy, né? Conta um pouquinho até do que você faz mesmo. Faz seu jabá aí, faz sua propaganda. Até porque tem muitas escolas, pelo porte das escolas, essa evolução na cadeira de gente também ela é gradual, né? Claro, porque quando a escola é pequenininha, quem faz ali dentro são os mantenedores, os fundadores. Quando ela cresce um pouquinho, começa a virar o coordenador ou um DP, né? Então nasce com um DP que depende, não é cuidar de gente, né? É cuidar de burocracia, é cuidar de processo. Folha de pagamento, férias, coisa, atestado. Então, mas para cuidar de gente é um outro nível ainda. Só que isso pode ser feito com empresas especializadas por fora, né? Igual vocês fazem, a gente faz. Mas me conta um pouquinho aí, assim,
Funciona dentro, funciona Vamos lá. fora? O que é a boa prática? Que tamanho de empresa que funciona? Vamos lá, a Heavy ela tem décadas aí de mercado, tá? Com esse nome a gente tem há 4 anos atrás, então foi a compra, na verdade, de 3 unidades de uma empresa que já existia no mercado há bastante tempo. Você sabe quantas pessoas você já formou já? Não, são milhares de pessoas, né? Assim, de fato, são milhares de pessoas. A gente já atendeu milhares de empresas também nessas décadas de atuação, e é uma atuação multissetorial. Então, eu não atendo só escolas, né? Então, eu tenho várias escolas que eu já atendi em diversos segmentos de atuação do nosso perfil de consultoria. Eu tenho empresas de indústria, de serviço, de saúde. Então, tem empresas de muitos segmentos diferentes e de portes diferentes. É muito natural que as pessoas comecem a olhar de fato para contratar algo externo de RH, olhar para a gestão de gente quando o negócio cresceu. E é o normal, esse é o normal. A gente vai olhar quando o problema aparece. A empresa não sabe nem por onde ela vai começar, onde é que eu vou ajustar a gestão de pessoas. Não sei, então não comece. A minha primeira indicação é essa. Às vezes a gente recebe alguns empreendedores que começaram a jornada tem pouco tempo e já querendo estruturar algumas coisas que não faz sentido estruturar naquele começo. Então cresce, depois a gente vai ajustar. Até porque isso que a gente comentou aqui de um ano antes, feedback, de cultura, de gestão, parece que é muita coisa, Sim. Parece que é complicado. Sim. Mas é uma questão de maturidade, que quando isso inclui a gestão do dia a dia, isso é simples igual escovar o dente, acordar, arrumar a cama e vambora, né? Assim, pro líder não tem diferença, né? É isso. Então, quando eu comento com o líder que ele tem que começar a fazer feedback, quando uma cerimônia, ele fala, meu Deus, é tudo isso? Eu falo, então, mas é igualzinho acordar, tomar café da manhã, escovar o dente e arrumar a cama, entendeu? Assim, o líder rotina. É só esse pacotinho e acabou, o que você vai fazer sempre e não cansa, né? Não tem... Vai entrar na rotina. Então, a Heavy hoje ela tem 3 unidades de negócio. A gente tem uma unidade de seleção de profissionais, então a gente seleciona profissionais para o mercado, desenha o perfil, faz a busca, encaminha os candidatos finalistas para as etapas finais com o cliente. Então, desde, eu tô com um projeto que eu vou precisar contratar 20, 50, 600 pessoas para uma determinada demanda, né? E até o hunting, às vezes, mais especializado de um executivo, de um profissional, de um diretor, de um coordenador. Então, a gente trabalha com essa frente. A gente tem unidade que Isso trabalha... Isso é legal, né? Que é a busca por achar a pessoa certa para a hora certa, para o seu momento certo, né? Para o lugar certo. Isso. E entendendo esses desafios. A gente fala muito que assim, a pessoa ela encaixou direitinho na cadeira. Isso é perigoso. Por quê? Ela não tem espaço para crescimento. Então, a chance de você perder rapidamente, ela é alta. Tem que ter um espacinho para a pessoa crescer. Ela tem que ter pontos a serem desenvolvidos. Por quê? Porque aí a cadeira vai comportar por um tempo um pouquinho maior. Mas não pode estar tão fininho assim que escorregue da cadeira, não consiga se sustentar naquela posição. Então, é um olhar mais especializado com técnica, com especialistas que vão fazer a busca e investigar mais a fundo o perfil do profissional. Tá? Temos a unidade que trabalha consultoria estratégica. Então, quando a gente fala de consultoria estratégica, são desde projetos pontuais. Eu preciso trabalhar uma pesquisa de clima. A gente está aí, né, NR1, que é uma mudança que houve na norma ligada à parte de segurança, né, e saúde no trabalho e ligada a riscos psicossociais, né, no ambiente de trabalho. E isso precisa ser mapeado. Existem pesquisas específicas para isso, existem direcionamentos de documentação. Quero até fazer um ponto aqui, porque esse aqui a gente vai bater um papo específico. Então tá. A gente vai fazer um ponto sobre NR1 depois, porque para mim tem uma pegadinha aqui que muita escola, muita gente vai cair num buraco, que é o quê? Uma das perguntas que normalmente, porque a empresa que está fazendo essa consultoria, se não é uma consultoria especializada em pessoas e gente no negócio, normalmente é de segurança do trabalho. É isso. E quem está executando esse segurança do trabalho? E não é falando bem ou mal do trabalho, é porque a primeira pergunta que tem lá no manual que você tem que seguir é: o seu ambiente de trabalho ele te gera estresse? Aí você vai falar, a resposta de todo mundo é: sim. Claro, trabalho, né? Aí vai vir a fiscalização amanhã e vai falar, então tá tudo errado, porque se não respondeu sim, você tá faltando um monte de coisa. Sim. Só que esse sim não é um sim solto, assim, né? Porque senão acaba sendo unânime, né? Então você perguntar para um gestor de uma escola, da escola, seu ambiente no dia a dia, ele é estressante, ele fala, trabalho, né? Esse é o meu trabalho no dia a dia. Então, se você não conduzir isso direitinho, você pode estar criando uma arapuca para você amanhã, que vai te trazer um complexo de exigências muito maior. Você vai receber a fiscalização no trabalho, você vai receber uma série de fiscalizações que vai aumentar a complexidade, te gerar até multa, problemas. E começa agora já, daqui a 2 meses. Agora começa a ser fiscalizado. Na verdade, a norma ela teve alteração no ano passado e foi estendido o prazo para adequação das empresas e a maior parte das empresas ainda não olhou para isso. E empresas de qualquer porte, qualquer segmento podem ser fiscalizadas. E é bem isso que você falou, né? Eu ia entrar exatamente nessa questão. Então, esse é um projeto, ele não é um projeto pontual, né? As empresas muitas vezes não entenderam isso. Eu tenho uma documentação que tem que ser adequada, eu tenho uma pesquisa de mapeamento, mas eu tenho um plano de ação que tem que ser desenvolvido de acordo com essas
resultados da pesquisa e aplicado, para eu conseguir mostrar que, de fato, eu estou olhando para isso com cuidado, eu estou aplicando no dia a dia as ações necessárias para correções. Então, NR1 é algo que a gente faz, vem fazendo para as empresas. Então, de uma forma direta, não faça isso com times, normalmente, de segurança do trabalho. Eles vão ser envolvidos também. É a cadeira que ele assina, né? Ele é o RP. Isso. Mas precisa ter um olhar de gente ali mesmo, um olhar da sua operação mesmo, para entender. Não é só burocrático. Não é só burocrático, Não é só documentação. E pelo contrário, isso não é burocracia, né? Isso é para Não. fazer a escola crescer, para cuidar melhor das pessoas, né? Das pessoas, que é um dos problemas que as pessoas mais vêm trazendo, os lideranças, os empresários. Gente, como as pessoas estão adoecidas emocionalmente? Estão, né? Pós-pandemia, a gente vem lidando com isso de uma forma impressionante, né? Então, a gente precisa olhar para isso com cuidado. Porque agora as empresas também são responsabilizadas em relação a esse olhar, a identificar situações e ter ações para tratar. Tá? Então, às vezes é uma pesquisa de clima, eu preciso, Carol, desenvolver a minha avaliação de desempenho, o meu sistema de competências, não tem descrição de cargos, meu plano de cargos, carreira e remuneração. Então, às vezes são questões pontuais, as empresas nos demandam questões pontuais. E tem empresa que traz pra gente o desafio de implementar todos os sistemas de gestão de pessoas. Não tem braço disso lá dentro, eu posso contratar alguém externo que vem cá, como por exemplo a Revin, que me ajuda a implementar isso aqui dentro da escola. Exatamente, um BPO de RH estratégico, ou o RH as a Service também é uma nomenclatura que vem sendo muito utilizada, de você vir e tratar todas as demandas de base até a ponta da empresa. Tá? Então, esse hoje, por exemplo, é carro-chefe nosso dentro da área de consultoria, um produto que já está há 10 anos no mercado, é super referendado. E temos uma vertical de treinamento e desenvolvimento de equipes e lideranças. Então, os nossos projetos também são todos customizados. A gente tem uma frente que a gente tem esse programa voltado para empresas pequenas, que tem até 9 líderes. Então, você adere, inclusive começa assim, a nossa primeira turma começa dia 2 de março, são 6 encontros trabalhando aqueles princípios básicos da liderança para que você consiga dar um bom feedback, fazer uma seleção, uma etapa final de seleção, fazer um desligamento da forma correta, se comunicar de forma clara, delegar. Então, são pilares voltados para empresas menores que não vão contratar em company. Um bloco que eu queria falar com você também aqui, Carol, você comenta desse desafio geral de pessoas, né? Mas dentro das escolas tem um segmento que a gente atua mais ainda, e eu sei também que esquenta muito seu coraçãozinho, foi lá até que a gente conheceu como família, a gente se aproximou mais ainda, que são dentro das escolas confessionais, né? Sim. Então, das escolas católicas, a gente atende escolas católicas, atende escolas evangélicas também, mas dentro desse pacotinho das escolas confessionais, né? Por que o desafio é maior ainda, né? Porque muitas das vezes a gente, além de ter uma carga hierárquica ali, que a própria organização já impõe, a escola já impõe, você também vem com outros bagagens, né? Sim. Você tem que responder a outras questões que vêm da congregação, que vêm da arquidiocese, que vêm de outros momentos, né? Então esse formato de desenvolvimento de liderança, de gestão, de hierarquia acaba se tornando muito mais complexo, né? Sim. Isso é muito comum em escolas confessionais e instituições religiosas, não só escolas, e faz parte da cultura. A gente falou de cultura, mas isso faz parte da cultura dessas instituições. Eu não tenho simplesmente como apagar isso, ou enfiar o pé na porta como consultoria, que muitas fazem, e achar que isso aqui é besteira, isso aqui é um negócio. É um negócio, mas é um negócio que também tem perspectivas e propósitos que são propósitos que vão além apenas do fim né, financeiro. Então, isso precisa ser conjugado, isso precisa ser equilibrado. Agora, existe um papel importante na formação das lideranças, independente de onde elas venham. É uma liderança religiosa que está à frente dessa área de negócio, ela também vai ter que ser formada para também conseguir equilibrar, né? Conseguir equilibrar essas tomadas de decisão, o que eu ponho na frente. E óbvio, são decisões que às vezes elas demoram mais do que elas deveriam demorar no mercado, porque tem outros pontos que precisam ser equilibrados. Mas isso não impede que a gente ganhe velocidade, ganhe um dinamismo maior, trazendo uma profissionalização em termos de liderança, em termos de processo, em termos de política, de metrificação, de estratégia. Qualquer negócio, independentemente de ter um propósito que seja religioso ou não, ela profissionalizando, ela consegue ter ganhos relevantes, inclusive para conseguir alcançar aquele propósito de forma maior, mais profunda, né? Então, a profissionalização, ela só traz benefício. E esse desafio, né, que eu gosto de comentar, assim, o desafio de ter a pessoa certa no lugar certo, fazendo a coisa certa, Sim. né? Então, nas confessionais, isso esquenta o coração, o desafio é o desafio que a gente gosta mais ainda, que a gente traz como propósito de falar, são aquelas que a gente quer desenvolver, ajudar a crescer também, né? E tem um papel muito estruturante na educação do Brasil, de uma forma geral, né? Então, grandes redes, né, estruturaram, cresceram, tem um grande impacto, uma grande gestão no Brasil hoje. Mas como que a gente faz essa governança, de fato, funcionar nos tempos de hoje, né? No mercado mais competitivo, nesse mercado onde surgem novas frentes, né? A gente comentou aqui, surge o RevOps, surge o comercial, surge marketing, surge muitas outras habilidades que tem que acontecer ali dentro
para a gente conseguir encaixar isso no dia a dia, né? E como a gente vai gerenciar, administrar isso, né? Qual formato que você vai chegar para promover essas conversas, para colocar tudo isso na mesa de uma forma equilibrada, de uma forma que faça sentido. É muito comum que essas instituições, inclusive, isso é um ponto muito positivo, tá? A gente atende várias, já atendeu várias. Elas investam muito em desenvolvimento. Elas olham para o colaborador errou, vamos dar outra chance? Vamos encaminhar para isso? São instituições que costumam investir e dar outra chance. Isso é bom. A gente só precisa canalizar isso para um formato em que isso não prejudica a instituição, não prejudica o colaborador, não crie riscos desnecessários. Colocar mais intencionalidade, né? Exatamente. Não vou dar um jeitinho para manter o fulano aqui. Vou colocar no melhor lugar que ele vai performar. Que vai ser bom para ele, que vai ser bom para a escola. E que vai ser a oportunidade para ele. A oportunidade dele. Exatamente. Né? Isso muda completamente o jogo, né? Isso muda completamente se a gente está crescendo e entregando um bom resultado às suas famílias, ou se a gente não está. Isso. Exatamente. Conversas genuínas, abertas também. Então, são instituições que muitas vezes estão aprendendo a ter essas conversas ainda e que faz parte do caminhar de qualquer empresa. Talvez seja mais desafiador, mas é totalmente possível e viável. Carol, brigadão. Você que acompanhou a gente aqui. Carol tem muito conteúdo super acessível nas redes sociais, né? A gente também. Então, mande perguntas, compartilhe com a gente, seja aqui no Spotify, seja no YouTube, né? Compartilhe com o seu gestor de RH aí, compartilhe com a sua liderança, né? Esses detalhezinhos ali. Alguma coisa que ficou, pode mandar. Manda pergunta pra gente, manda pergunta nas redes sociais. É um prazer responder lá no Instagram, né? No Instagram, sou eu que respondo, a Carol também responde, né, Carol? Diretamente, né? Não tem robô. Então, a gente adora estar no dia a dia ali fazendo parte disso. E, mais uma vez, brigadão. Obrigada, viu? É uma alegria ter você construindo, de fato, um pilar mais forte de pessoas dentro das escolas, né? Que 2026 seja um ano incrível aí, que você ajude muitas e muitas escolas e conte com a gente. Para todos, quero agradecer o convite, é sempre um prazer. Eu falo, gente, conversar com gente inteligente, cheia de ideias, né? O Fernando é um super parceiro, a gente aposta muito, assim, também nas iniciativas de vocês. Eu acho que Claraval tem tudo aí para ter um crescimento gigante, até porque também, como a gente falou, é um mercado que está crescendo, é um mercado que precisa estruturar, precisa profissionalizar. Então, vamos junto e muito obrigada. Espero que tenha contribuído e fico também à disposição para qualquer dúvida aí dos nossos, da nossa audiência. Né? Obrigadão, Carol. Obrigada.